Eles têm a manha de ganhar dinheiro investindo, encontrando oportunidades, costumam comprar na hora certa, também vender. Eu estou falando dos maiores investidores do mundo. Nomes que são conhecidos pela capacidade de investir bem. Às vezes, são conhecidos e reconhecidos. Não é raro que muitos deles acabem fazendo parte do clube do bilhão, ou seja, investem tão bem o capital alheio que acabam eles mesmos bilionários. Mas como eles investem, principalmente nessa conjuntura tão diferente? Quais os valores que esses gestores, empresários, milionários, bilionários levam na hora de colocar o seu dinheiro em algum ativo? O Cafeína mostra hoje para você uma edição especial, onde os maiores investidores estão investindo. Logo depois da vinheta, pode rodar. Amiguinhos e amiguinhas, vocês já deram o like, se inscreveram no canal, compartilharam com amigos, com parentes, talvez com desconhecidos nas redes sociais, para dar aquela força, porque somos um pobre, humilde e inexperiente canal. Mas tá muito humilde, o que tá acontecendo aqui? Não, é humildão, tem que ser humildão na internet. Eu queria saber se você sabe por que quando 2 caminhões bateram aqui na Marginal, um continuou voando. Por quê, Doni? Por quê? 2 caminhões bateram e um continuou voando? Por quê? Porque ele era um caminhão... Por quê? O que aconteceu? Não sei. Era um caminhão-pipa. Ah! Bora trabalhar, Doni. Bora trabalhar. Parece que faz pouco tempo que eu te vi. Ah, pois é, parece que foi hoje. Tô vendo você mais do que os meus cachorros, tá me dando? Sim, grande rock, beijo para eles. Olha só, o nome de Warren Buffett dispensa apresentações. Um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna na casa de 70 bilhões de dólares, ele se notabilizou pela defesa do chamado Value Investing, investimento em valor. Isso é, apostar em empresas sólidas que pagam bons dividendos e com negócios com potencial de crescer ao longo do tempo. Não é um investimento meramente especulativo. O resultado dessa estratégia é uma valorização média de 300% ao ano, desde 64 na empresa dele, que é a Berkshire Hathaway. Por conta desse desempenho fenomenal, ele costuma ser chamado de Oráculo de Omaha. Mas como esse conceito se traduziu nos investimentos de Buffett no coronavírus? Bom, é disso que a gente vai falar agora. Ele é o primeiro de vários. Vamos dar uma olhada então. A Berkshire Hathaway hoje detém participação em dezenas de companhias como Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America e Kraft Heinz. Por muitos anos, a empresa dele ficou conhecida por comprar ações das empresas e manter uma atuação ativa como acionista. Hoje, a Berkshire não só é acionista de empresas importantes, como comanda várias delas. Os ramos de atuação vão de ferrovias e jornais à produção de sorvete, seguros, joias e até pilhas. A Duracell é uma das mais importantes nesse grupo. E nessa crise, apesar de ter anunciado no início do ano que tem 137 bilhões em caixa para novas oportunidades, ele demorou para pegar sua carteira e ir às compras. Em maio, na convenção dos acionistas da Berkshire, ele disse não ter encontrado nada interessante. Mas, recentemente, foi anunciada a primeira grande aquisição do grupo de Buffett desde o início da pandemia. A Berkshire comprou parte importante da estrutura de gás natural da Dominion Energy, um negócio de 10 bilhões de dólares, tornando a Berkshire Hathaway Energy a empresa responsável por 18% de toda a distribuição interestadual de gás lá nos Estados Unidos. É bastante coisa, então essa foi a aquisição mais importante. O Buffett também fez vendas nesse período. Ele se desfez de ações e de empresas ao longo de toda essa pandemia. Ele vendeu 84% das ações que tinha no Goldman Sachs desde a crise de 2008 e também se desfez de 390 milhões de dólares em ações das empresas aéreas Delta e Southwest.
Além disso, a Berkshire Hathaway teve prejuízo de 50 bilhões de dólares no primeiro trimestre com a queda do preço das ações e as perdas das empresas com o isolamento. E o portfólio da Berkshire tem mais peso em bancos, que ainda não se recuperaram com força do que, por exemplo, os de tecnologia, que estão puxando as bolsas americanas. A Apple é um dos poucos investimentos da holding em tecnologia, mas também uma bela fatia. A holding de Buffett tem 250 milhões de ações da gigante de tecnologia, o que representa cerca de 43% do portfólio. E na puxada das últimas 3 semanas, essas ações da Apple resultaram em uma recuperação de 40 bilhões de dólares no bolso do portfólio, meu querido Doni. É isso. E olha, se o Buffett ficou famoso pelo investimento em valor, George Soros pode ser chamado de anti-Buffett. Ele ficou famoso, para o bem e para o mal, pelas apostas arriscadas que fazia contra moedas de países, isso mais de 20 anos atrás. Ficou conhecido até como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. De lá para cá, passou a ser lembrado também pelo ativismo político, mas segue atento aos negócios. Ele que é presidente da Soros Fund Investment. Um conselho que sempre se dá aos investidores é diversificar. E olha que no caso de Soros, põe diversificação nisso. Ele tem 170 ações diferentes, algumas muito conhecidas como Disney, Boeing, Mastercard, Bank of America. E no atual rally das bolsas, Soros fez 2 compras. Quais foram elas, Samidana? No final de março, George Soros aumentou em 5 milhões de dólares o estoque de ações que tinha da Disney e também investiu outros 79 milhões de dólares na Peloton, uma marca de bicicletas e outros equipamentos para se manter em forma, que tem uma pegada de saúde misturada com tecnologia, não é isso? Sim, você tem umas aulas na bicicleta, um negócio que eu achei bem interessante. A ideia dele é variedade. Os investimentos vão de ferrovias a 2 bandeiras de cartão de crédito, como, por exemplo, American Express e Mastercard. E ainda tem um pouco de rede de hotéis, a Caesars Hotéis. Perde, assim, parte da alta dos mercados puxado pela tecnologia. Porém, o que vale na alta também vale na baixa. Ele consegue estar sempre bem diversificado. Se tivesse uma grande baixa em tecnologia, o Buffett teria perdido mais e o Soros teria ficado menos triste. E ao contrário da Berkshire, o Soros investe hoje só o próprio dinheiro, já que o fundo Quantum, que investe a sua fortuna de 8,3 bi de dólares, não é mais aberto. Em 2011, os participantes do Quantum eram a nata dos ricos da Europa, gente de família muito conhecida, como a Rothschild, da França, por exemplo, mas o Quantum se tornou uma empresa familiar naquele ano devido a questões regulatórias e todo o dinheiro dos investidores foi então devolvido. E foi através do Quantum que Soros foi acusado lá nos anos 90 de apostar contra moedas como a Libra e as asiáticas, episódio que o tornou uma personalidade polêmica das finanças. Outro fator que torna Soros conhecido é sua atuação política, e nisso ele apareceu bem mais falando de democracia, União Europeia e outros assuntos do gênero. Bom, enquanto o George Soros é o anti-Buffett, o Seth Klarman muitas vezes tem sido chamado de o próximo Buffett. CEO do Baupost Group, ele também é chamado de Oráculo, só que não de Omaha e sim de Boston. É menos conhecido do que os outros dois, mas não deixa de ser uma figura importante. Seth Klarman defende o investimento de valor, mas com uma estratégia mais arriscada. Então o Klarman busca um investimento mais lucrativo, apostando em empresas que estão sendo vendidas, segundo ele, abaixo do preço por um problema. Tem dado certo? Sim. Hoje ele administra 27 bilhões de dólares em ativos, além de uma fortuna pessoal de 1,5 bilhão. Mas o que ele andou fazendo nesta panderola, Doni? Panderola é aquele instrumento musical e também é um gracejo que eu fiz em relação à pandemia. Então olha só o que ele andou fazendo, nós temos aí as ações que ele comprou e as ações que ele vendeu. Ele comprou as ações de Google, Facebook, eBay e HP e vendeu as ações de Tesla, Pacific Gas e Electric, Bristol Myers e Eldorado Resort. Então, as compras de ações do Google e do Facebook totalizaram 680 milhões de dólares.
Além disso, o Baupost dobrou a participação na HP, gastando mais 350 milhões e investiu 960 milhões de dólares para aumentar em 60% a quantidade de ações que tinha do eBay. Ele também vendeu 300 milhões que tinha em Tesla, que vamos lembrar, Tesla a gente já falou com muita força. E a gente já falou também do Elon né? Musk como empresário, como personalidade. Ele também encerrou as posições na farmacêutica Bristol Myers e na rede de hotéis Eldorado. E também em várias outras, incluindo a empresa de engenharia MC Dermot e a financeira Synchrony. Houve, portanto, um reposicionamento de ativos, me parece, Doni, que ele gosta mais de rebalancear a carteira com uma velocidade maior do que o Buffett. Certo. 3 citados, vamos ao quarto, David Tepper. Não tem nada a ver com Warren Buffett, exceto, claro, que é um investidor, mas é uma lenda entre a comunidade de investidores dos Estados Unidos. Há 8 anos, em 2012, por exemplo, ele foi apontado como o gestor mais bem pago do mundo. E tudo graças ao desempenho do fundo do qual ele é CEO, o Appaloosa, da Flórida, que, por sua vez, é dono do Carolina Panthers, da NFL, né? O futebol americano, que o Sammy pratica todo fim de semana. Sou quarterback. Look at him go. Wow. This is really one of those heartwarming moments in sports where you just... Oh! Oh my God! Em resumo, ele comprou Twitter, Netflix, Microsoft e Tesla e vendeu Amazon, Alibaba, Alphabet e Adobe. Bom, agora trazendo informações a respeito desse quadro aí. Alphabet, que é a dona do Google, Facebook, Amazon, Alibaba e Microsoft são as 5 maiores posições do fundo. Então essa mexida, ela é importante, mas não chega a alterar substancialmente o todo, né? O fundo tem 31 ações na sua carteira. No caso da Qualcomm, da Goodyear e de algumas outras empresas, foram investimentos menores. O fundo aproveitou para pulverizar a carteira. Muito bem. Durante o mês de março, Samidana, todos nós lembramos... Foi o vale, né? É, exato. Quando as bolsas estavam lá caindo, um horror, o fundo Pershing Square viu um investimento de hedge de 27 milhões de dólares se transformar em um lucro de 2,6 bi. Nada mal, uma né? Operação de hedge, pra começar já... fazer alguma coisinha. Isso. E pois é, o valor não só cobriu as perdas dos outros investimentos afetados pelo coronavírus, como deu ao CEO da empresa, o Bill Ackman, capital para fazer algumas coisinhas, como diz o Sam, algumas novas aquisições. O fundo é concorrente da Berkshire Hathaway, mas uma das compras foi justamente das ações da holding do Warren Buffett, da Berkshire. O fundo também aumentou a posição na rede Starbucks, além de algumas aquisições menores entre os destaques. Então nós temos as seguintes compras: Berkshire Hathaway, Starbucks, Agilent, Howard Hughes, Hilton e Burger King. No total, com o dinheiro ganho, com o hedge foram ações de 10 novas empresas. Na Berkshire foram 200 milhões de dólares. Starbucks foi um dos maiores gastos, de 666 milhões. Curioso que o fundo tinha saído da empresa vendendo todas as ações em janeiro. O investimento no Burger King não foi direto na empresa, mas na Restaurant Brands, sua controladora, Doni. É isso. E como não poderia deixar de ser, essas aquisições em bloco chamaram a atenção do mercado. O que é que este sujeito está fazendo, né? Todo mundo muito de olho neste cidadão, mas foram bem mais voltadas a negócios tradicionais do que apostas online, diferente do que a gente viu em algumas movimentações anteriores. O Ackman é considerado uma espécie de guru de investidores em Nova York, todo mundo olha para ele e vê, bom, o que esse homem está fazendo. E é curioso notar como a simples menção de que Ackman e outros mega investidores estão comprando já faz o papel subir. Foi o que aconteceu com a Agilent, laboratório de análise. Depois que a compra passou a ser conhecida no mercado, 5% de alta, nada mal. Doni, é o poder do efeito de manada. O cara fala, todo mundo fala, se ele está indo é porque é bom, ou se ele se der mal e eu me der mal, ninguém vai me culpar, porque eu estou me dando mal, assim como um grande guru dos investimentos. A diferença é que ele ganha também, né? Tem dinheiro talvez próprio, mas tem dinheiro dos outros, então ele ganha a taxa de administração, indo bem ou não. Claro que ele vive de reputação, quer ir bem,
mas é uma diferença importante. Mais ou menos o que acontece com as ações aqui, quando o Samidana diz qual papel tem na carteira. Nenhum. No dia seguinte, a empresa decola. A empresa nem sabe, mas não tem problema. Não temos essa intenção de manipular o mercado. Ele não manipula, né? É uma questão de informação, as pessoas acreditam nisso. Muito bem, interessante, hein? Temos 5 perfis diferentes aí de grandes gestores, grandes personalidades, bilionários, sejam gerindo o próprio capital ou dinheiro alheio. A gente viu essa movimentação nos portfólios deles. Missão cumprida. Diz aí se você gostou, se não gostou do programa de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e sugestões de pautas são sempre bem-vindas. Tchau. Tchau, tchau.